Declara com autoridade, diga: a palavra libera o sobrenatural. Tem uma coisa interessante no milagre de Pedro andando sobre as águas que nem sempre a gente se atenta. O maior milagre que aconteceu naquela noite não foi o fato de Pedro vencer a gravidade, foi o fato de Pedro vencer a incredulidade. Porque antes dele andar sobre as águas, ele andou sobre uma palavra. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Jesus faz um convite. Pedro pergunta: Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo. Então Jesus libera. Irmão, pega essa chave. Jesus libera uma palavra. Ele fala: Pedro, sou eu, vem. Então quando Jesus libera uma palavra, a palavra de Deus constrói um caminho sobrenatural. Então antes de Pedro sentir o pé dele tocando a água, eu creio que Pedro sentiu o pé dele tocando a palavra, porque a palavra de Deus constrói um caminho de milagres. Tudo é feito pelo poder da palavra. A gente acabou de citar João. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra criou tudo até o sexto dia, e disse Deus: haja luz, e houve luz, e ele viu que era bom. O único momento em que Deus para de usar a palavra na criação, irmão, é quando ele sopra o fôlego de vida sobre nós. Então guarda isso em nome de Jesus. O poder da palavra é o que sustenta você no dia mau. O poder da palavra é o que sustenta você em tempos difíceis. Agora o problema é quando a gente não ouviu de Deus uma palavra. A gente se apega a qualquer palavra que venha, mesmo que não seja de Deus. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava no Brasil, eu já preguei sobre isso, talvez alguém já tenha ouvido isso em algum momento. Eu estava indo para o médico com a Kezinha, e a gente estava em São Gonçalo. Tem alguém de São Gonçalo aqui? Guarda isso para você, por favor, não precisa se expor. Estou brincando, mas é sério. O Lê é de São Gonçalo, inclusive, né? E saudade. A minha esposa é de São Gonçalo. Tem alguém de São Gonçalo aqui? Agora falando sério, pode levantar a mão, por favor. Ninguém agora, confessa. A gente está em São Gonçalo indo para o médico, e a Kezinha me faz uma pergunta que eu, como motorista, odeio ouvir. Ela perguntou: amor, tem combustível? Eu falei: claro que tem, amor, confia. A gente anda algumas quadras e o carro para. E aí eu lembro que eu estava no meio de São Gonçalo com o carro desligado, e aí eu falei: amor, eu acho que acabou a gasolina. Peraí que eu vou resolver. Eu desci do carro, aquela temperatura de montanha de São Gonçalo, e eu tentando empurrar o carro, e daqui a pouco passou alguém que conhecia a gente da igreja e falou: pastor, precisa de ajuda? Eu falei: irmão, pelo amor de Deus, eu preciso comprar gasolina. Ele falou: quer comprar em qual posto? Eu falei: qualquer um, irmão, eu só quero sair daqui. E aí eu aprendi um princípio simples. Você está comigo? Diga amém. O problema da gente viver andando na reserva é que a gente perde o poder de escolha. Quando você está na reserva, qualquer coisa serve. E assim é também quem ainda não recebeu de Deus uma palavra. Qualquer palavra serve. Tem gente que se agarra a uma palavra de homens porque ainda não ouviu uma palavra de Deus. Tem gente que se agarra a uma crítica de homens porque ainda não ouviu uma promessa de Deus. Tem gente parando por causa de uma palavra que liberaram contrária contra você, porque ainda não ouviu uma palavra de Deus fazendo você avançar. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. A cada 10 palavras de rejeição contra você, eu creio que existem pelo menos 100 palavras de Deus liberadas no seu interior. O problema é que as palavras e as críticas, elas são feitas por fora, mas as promessas Deus imprimiu dentro. Então é mais fácil eu ouvir o que estão falando por fora do que eu parar para escutar o que Deus está falando por dentro. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. O que sustenta você no dia mau é uma palavra. A gente vê a história de Noé, mas antes de Noé começar a construir a arca, ele ouviu uma palavra. A gente vê a história de Moisés, mas antes de Moisés tocar com o cajado e o mar se abrir, ele ouviu uma palavra. Irmão, antes dos discípulos lançarem as redes, no dia em que nada estavam pescando, eles ouviram uma palavra. Eu não sei se você já ouviu algo de Deus, mas eu quero te dar um conselho. Gasta tempo para ouvir o que Deus diz a teu respeito, porque é isso que vai sustentar você no dia mau. Você está comigo? Diga amém. Salmo 119 diz: esse é o meu consolo no meu sofrimento, a sua promessa me dá vida. Esse é o meu conselho, e eu vou parafrasear aqui: esse é o meu conselho no meu dia mau, a tua promessa me dá força.
E esse é o meu consolo em meio ano da crise. As tuas promessas me mantêm de pé. Uma verdade é que tem muitos milagres que você ainda não viveu por conta de palavras que você ainda não ouviu. Antes da gente chegar nesse cinema pela primeira vez, uma palavra já tinha sido liberada sobre esse tempo. Antes da gente viver o primeiro culto, uma palavra já tinha sido liberada sobre essa igreja. Antes de você viver o teu primeiro encontro aqui em Fort Lauderdale, uma palavra já tinha sido liberada. Eu lembro que assim que a gente começou a igreja, teve uma noite que marcou a nossa história. A gente estava finalizando um culto, e aí tinha um grupo de homens lá no final da igreja em pé, e eles estavam celebrando, eles estavam destacados de todo mundo, tinha algo diferente sobre eles. Aí eu chamei a produção e falei, quem são aquelas pessoas que estão lá no final? E a produção foi falar com eles, e eles eram um grupo de haitianos que estavam lá para participar de uma celebração no Little Haiti. Só que eles viram um barulho saindo da igreja e eles foram atraídos até lá. E quando eles chegaram lá, eles ficaram impactados com a presença de Deus. Eles estavam cultuando junto com a gente. E aí eu lembro que eu perguntei para eles, irmão, você sabe cantar em português? Quer pegar os instrumentos aqui? Eles começaram a pegar o baixo, a guitarra, a batera, e eles começaram a cantar a mesma música que a gente estava cantando em português. E depois eles começaram a cantar a mesma música em francês. Daqui a pouco eles começaram a cantar Waymaker. E eu lembro como se fosse hoje, naquele dia Deus me deu uma palavra. E eu liberei sobre a igreja. Eu falei, está nascendo hoje uma igreja para a cidade e uma cidade para as nações. E eu creio que aquele foi o nosso batismo para as nações. Essa palavra sustentou a gente no dia mau. Irmão, está nascendo uma igreja para a cidade, uma cidade para as nações. E começaram a chegar famílias antes do Covid que chegavam na nossa igreja com malas. Elas vinham dos aeroportos e deixavam as malas no lounge para poder assistir o culto. E a gente começou a gerar novas palavras. E a gente começou a declarar que a gente vai precisar de um ministério welcome para receber famílias nos aeroportos, porque as nações vão vir para receber o que Deus está fazendo. André, por que você está compartilhando isso? Porque todo milagre que você vive hoje já foi uma palavra liberada um dia. Toda porta aberta hoje já foi uma palavra liberada um dia. Todo milagre que a gente traz à existência, um dia foi trazido à existência pelo poder da palavra. Irmão, tem 5.600 famílias conectadas agora, exatamente. Talvez 12 mil pessoas, e tudo isso um dia foi só uma palavra. Eu lembro, quando a gente tinha uma câmera, e o nosso único filmmaker trabalhava na construção civil, a gente não sabia muito bem o que estava fazendo, mas um dia, a gente liberou uma palavra. Um dia a gente declarou, olha, em algum momento a gente vai estar pregando e mais de 10 mil famílias vão estar conectadas. E deixa eu te falar, irmão, aquilo que parecia impossível um ano atrás, Deus já tornou natural um ano depois. Recebe isso em nome de Jesus. O sobrenatural, para aqueles que caminham por fé, é o novo natural. O sobrenatural, para aqueles que caminham por fé, é o novo natural. Irmão, às vezes nos falta força, porque nos falta palavra. A gente quer os céus abertos, mas a nossa Bíblia continua fechada. A gente quer os céus abertos, mas a gente não sabe uma promessa que carrega. Então eu preciso parar para que no culto alguém libere uma chave que me motiva. Irmão, existe uma promessa de Deus desenhada no teu interior que só você pode ter acesso. E no dia mau, mesmo que todos disserem que não vai acontecer, você vai olhar para dentro de si e vai lembrar do que Deus disse, e você vai ter uma plena convicção: em Deus já aconteceu. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de Incendiário.
e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!